Nesta última matéria da série de reportagens sobre a Etiópia, a nossa repórter Priscila Celino vai contar a história dos Falachas, os judeus da Etiópia. Passando pelas cidades de Gondar e Aksum, você vai ver toda a história deixada por eles. A equipe do Shalom Brasil pegou a estrada e seguiu rumo a Gondar, mas tivemos que fazer uma parada no caminho para mostrar algo peculiar. Durante todo o trajeto de Barra Dar para Gondar, nós nos deparamos com isso, pessoas carregando alguns alimentos, andando com vestimentas próprias, na beira da estrada, atravessando com animais, crianças, mas uma coisa nos chamou bastante atenção. Nós nos deparamos com este grupo, tanto homens quanto mulheres, reunidas aqui na beira da estrada. O que me falaram é que eles estão celebrando a morte de uma pessoa que não mora mais aqui. Inclusive passou até aqui um burrinho ao nosso lado, inclusive tem outro aqui, carregando alguns alimentos. Na verdade, isso daqui é bastante peculiar. Eles disseram que essas pessoas fazem isso, celebram, mesmo que uma pessoa tenha morrido há mais de uma semana. Então, isso daqui é realmente a Etiópia. Na verdade, esse tipo de sensação, a mulher assim, com uma tatuagem aqui que faz parte de uma tribo, essa daqui eu acredito que é uma das cenas que demonstra e também mostra o que é a África, essa cultura diferente, essa cultura milenar e essa história. Esse país aqui tem muita história e, na verdade, a gente vai conhecer um pouco mais disso em Gondar, que é o nosso próximo destino. Após 183 quilômetros de viagem de Bahir Dar aqui para Gondar, eu estou em frente ao Palácio de Fasíladas. Nós vamos conhecer um pouquinho a história dele, inclusive a história do imperador que construiu tudo isso. Agora nós vamos encontrar o guia que vai contar toda essa história e mostrar um pouquinho da importância para a Etiópia desse palácio aqui. Vamos lá falar com o nosso guia, vamos lá. Hi, how are you? Nice to meet you, how are you? Thank you. No século XVII, o imperador Fasíladas reinou na Etiópia, quando Gondar era a capital do país. Ele foi o responsável por construir o primeiro e mais magnífico castelo da Etiópia. Desde 1979, estas construções fazem parte do Patrimônio Mundial da Unesco. So we enter in this palace and the first thing that we can see is the Star of David. Yeah. The main reason why they put this Star of David on the wall is, our Queen Sheba, was on the throne 1000 BC. She went to Jerusalem to visit King Solomon, and she presents different gifts, and also she fell with love, and she becomes pregnancy and gave birth of Menelik I. When Menelik I was 20 years old, he also turned back to Jerusalem to see his father. Now King Solomon accepted him as a legitimate son, and he sent with many Israel people to be king here in Ethiopia. So from that day until 1974, those imperials believed that they were descendants of King Solomon. So they put the Star of David to show that, or to indicate, they had bloodline with Solomonic dynasty. You see? Em meio às construções, estavam jaulas destinadas a leões que eles mantinham para mostrar força e poder, além de ser uma alusão ao leão de Judá.
Thank you very much for this tour. Thank you very much. You It was a pleasure. You're welcome. Thank You're you. welcome. Also glad. I'm happy to show you such kind of things. Thank you Have a very nice much. tour. Bye. You too. Bye bye. Bye bye. Bom, agora nós vamos conhecer um pouquinho mais da história dos Falachas. Nós vamos até uma vila e vamos conhecer tudo sobre a história dos judeus aqui na Etiópia. Mas antes de conhecermos a antiga vila dos Falachas, vamos saber um pouco da história dos judeus na Etiópia. Em 1975, este povo, também conhecido como Beta Israel, Casa de Israel, foi reconhecido como descendentes das tribos perdidas de Israel. Ao longo da história, muitos Falachas foram perseguidos e convertidos ao cristianismo. Porém, aqueles que continuaram judeus mantiveram as tradições, usando tefilim, lendo a Torá e, inclusive, seguindo as festas e o calendário judaico, além de lerem e cantarem em hebraico. Durante o reconhecimento deste povo, que vivia em condições de risco, e graças à Lei do Retorno, o governo de Israel pôde realizar entre as décadas de 80 e 90 diversas operações para resgatar os Falachas. A primeira foi a Operação Moisés. Diversos judeus etíopes fugiram para o Sudão em meio a uma crise de fome em 1984. Por isso, esta ação secreta foi um trabalho em conjunto entre as Forças de Defesa de Israel, a Agência Central de Inteligência, a Embaixada dos Estados Unidos em Khartoum, mercenários e forças de segurança do Estado sudanês. Esta operação, que resgatou 8.000 judeus, começou em 21 de novembro de 1984 e terminou em 5 de janeiro de 1985. Logo em seguida, foi realizada a Operação Josué, que também resgatou diversos judeus. Em 1991, foi realizada a Operação Salomão, que resgatou mais de 14.000 judeus para Israel. Crianças, adultos e idosos chegavam a Israel com a certeza de que a vida de todos iria mudar. Estamos já chegando aqui na Vila dos Falachas, nós vamos conhecer tudo sobre eles. Logo aqui na entrada a gente já consegue ver alguns sinais dos judeus aqui, então a gente vai descer agora do carro, vai conhecer tudo e eu vou mostrar tudo para vocês. Nós entramos aqui onde os Falachas moravam, porque na verdade eles não estão mais aqui, mas a comunidade que mora atualmente aqui manteve tudo. Toda a tradição da parte manual, eles continuam fazendo todo o artesanato. Então aqui a gente pode ver essa moça raspando e tirando todo o material de uma rocha para poder fazer o artesanato, onde eles constroem alguns vasos, eles constroem algumas miniaturas e inclusive algumas imagens do rei Salomão. E inclusive a gente pode ir entrando aqui e você percebe que eles mantiveram toda a estrutura, eles não tiraram nada, eles permaneceram vivendo do mesmo modo que os Falachas viviam. Então agora, ó, aqui a gente pode ver algum artesanato que eles fazem, tudo com muito cuidado, tudo muito bonito, tudo com uma riqueza de detalhes, tudo que eles aprenderam com os Falachas que moravam aqui. A gente seguindo, ó, entrando aqui, a gente pode ver toda a parte que as moças fizeram. Em meio a essas prateleiras, a gente já pode observar algumas hanukiot aqui, olha, e elas foram feitas daquela forma,
raspando a rocha, molhando e trazendo aqui. Depois delas moldarem todo o artesanato naquela sala, elas trazem para essa sala aqui, que fica um pouco em descanso. E depois eles colocam ali naquele forno que vai em média de 1.300 graus. E aí fica por um tempo, até ficar na cor preta, que a gente vai conhecer ali na outra sala, que é onde elas vendem. Vamos lá! Essa daqui é a sala onde aquelas mulheres vendem todo o artesanato. Então a gente pode ver aqueles prontos, ó, com um brilho, muito bonito, tudo muito bem moldado. Ó, aqui eu já vejo uma caixinha, uma estrela de Davi, que justamente é tudo o que eles aprenderam com os falachos que moravam aqui. Nessa prateleira a gente pode ver essa estátua, onde tem o rei Salomão com a rainha de Sabá, e novamente a estrela de Davi aqui presente. E logo ao lado, o leão de Deus. Então nós percebemos que todo o artesanato é feito com muito cuidado e também que a cultura judaica permanece aqui. Os falachas deixaram um legado, eles deixaram um local para que essa nova população que veio morar aqui pudesse ter um trabalho e manter essa tradição do artesanato que os falachas faziam aqui. Depois de nós conhecermos o artesanato, nós estamos aqui na vila. A gente pode ver Welcome to Falash Village. Bem-vindos à Vila Falash. E agora nós vamos conhecer a antiga sinagoga onde os falachas rezavam aqui logo em cima. Vamos comigo. Naquela janela a gente pode ver uma estrela de Davi. Em algumas partes nós podemos ainda ver sinais dos falachas, inclusive nas casas. Logo aqui em frente, nós podemos ver uma casa também com estrelas de Davi na parede, duas. E ela fica ao lado da antiga sinagoga aqui da Vila dos Falachas. Aqui, nessa antiga sinagoga, nós não vemos mais a Torá, não temos a presença da Torá. Mas aqui temos o local onde ela era guardada. Nós percebemos que o material é bastante rústico, como também a construção de toda a sinagoga, que é de pau a pique. Durante a nossa viagem pela Etiópia, nós pudemos nos deparar com a bandeira de Israel em frente a quase todos os hotéis por onde passamos. Isso demonstra a boa relação entre os países e quanto os povos são amigos. Nós estamos na cidade de Aksum, aqui na Etiópia, e este daqui será o nosso guia, o Michael, e ele vai contar um pouquinho da história de Aksum e todas as peculiaridades aqui da cidade. A gente vai começar por essa parte aqui, que tem um monolito, nós vamos conhecer um pouquinho mais disso. Então, vamos lá começar a nossa caminhada. Este é o Parque das Estelas, onde estão localizados obeliscos construídos em meados do século IV, depois da Era Comum. Desde 1980, estas construções foram inscritas na lista de Patrimônio Cultural da Unesco. Embaixo dos obeliscos foram encontrados túmulos onde os reis da região eram enterrados. Perto dos monolitos, há uma igreja com desenhos que recontam a história do Antigo e do Novo Testamento. Entre eles está a história de Abraão e Moisés. Nós agora estamos em frente ao antigo palácio da rainha de Sabá e o nosso guia vai contar um pouco dessa história, a história da rainha, do rei Salomão e do filho que eles tiveram. Então a gente vai entrar aqui no palácio, no antigo palácio, e conhecer um pouco essa história. Acredita-se que este palácio, que foi descoberto recentemente e datado do século X antes da Era Comum,
foi construído a mando de Menelik I, rei da Etiópia, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Dessa forma, a população posterior a esta construção acredita ser descendente do rei Salomão. Michael estava contando para a gente que esse lugar foi encontrado bastante em ruínas, então eles foram tirando as pedras, eles foram tirando algumas partes e aí eles foram encontrando paredes originais, como essa daqui que vocês podem ver. Então, na verdade, essas pedras aqui são originais do castelo e, na verdade, agora sobraram só algumas paredes, mas que continuam contando a história do palácio da rainha de Sabá aqui na Etiópia, na cidade de Aksum. E com esta imagem do topo da cidade de Aksum, nós encerramos a nossa série de reportagens sobre a Etiópia. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as raízes judaicas aqui na Etiópia.